10 trilhões de dólares, exatamente isso, 10 trilhões de dólares é a projeção para o mercado de ativos tokenizados até 2030, de acordo com um estudo divulgado recentemente pela revista Exame. Por isso, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês cada um dos capítulos do livro Guia Jurídico da Tokenização, escrito por mim e pela Marcela Zorzo, de modo que vocês compreendam melhor qual o significado da tokenização para a prosperidade do seu negócio. Porque não importa se você é advogado, empresário, contabilista, economista, a tokenização tende a perpassar todas as esferas da atividade econômica e daí a importância da leitura deste livro. No capítulo 1, nós iniciamos falando sobre a Web3 como o ambiente da tokenização. Por que isso? Porque a tokenização é apenas um dos elementos daquilo que eu chamo de processo de reconstrução da economia global, que tem sido já discutido há alguns anos no âmbito do Fórum Econômico Mundial. Então é muito importante que você entenda não apenas a Web3, mas conceitos relacionados como economia circular, economia compartilhada, aquela ideia de você transformar produtos em serviços, de promover novas experiências aos consumidores que deixam de ter uma figura passiva e passam a interagir mais com os modelos de negócio. É disso que se trata o capítulo 1, de modo que você venha preparar o seu negócio antes mesmo de tokenizá-lo. O capítulo 2, ele é um capítulo voltado aos advogados. Ele é fruto da nossa experiência prestando assessoria jurídica para empresários interessados em constituir projetos de tokenização. Aqui você, advogado, tem um guia, um roteiro, para que você possa indagar ao seu cliente de modo a obter os elementos do projeto de tokenização que nós vamos falar no capítulo 3. Ou seja, imagine que você trabalha no setor imobiliário e apresenta um cliente, e surge um cliente falando que quer criar um projeto de tokenização imobiliária. O que você deve perguntar para esse cliente? A partir daí você vai identificar os elementos dos projetos de tokenização que são abordados aqui no capítulo 3. Antes de se preocupar com a análise jurídica, nós precisamos entender o fato porque o direito é aplicável sobre os fatos. Daí a importância, então, de se mapear cada um dos elementos do projeto de tokenização. No capítulo 4, nós entramos no significado mais aprofundado da tokenização, que é um meio para a negociação direta de bens e criação de um novo comércio eletrônico transnacional. Aqui o jogo começa a ficar interessante. Aqui você começa a perceber por que todo mundo está falando sobre tokenização? Porque o Banco Central do Brasil está com um projeto de tokenizar a nossa própria moeda, chamada de DREX, que será chamada de DREX. No capítulo 5, após entender o significado da tokenização dito no capítulo 4, nós falamos que não basta tokenizar, e aí você vai estar pronto para entender melhor o significado disso, que tokenização não é simplesmente pegar um ativo e utilizar um token para representá-lo, vai muito mais do que isso. E aqui nós detalhamos como que isso funciona. Bem, compreendido bem o fato, nós passamos então a adentrar-nos no âmbito do direito. E aqui nós trazemos a definição jurídica de criptomoedas, tokens imobiliários e NFTs de acordo com a União Europeia, que é onde nós temos a legislação mais avançada sobre o tema. E você, se você é advogado, você sabe que a nossa jurisprudência é muito influenciada pelas decisões, por exemplo, do Tribunal Constitucional alemão. Então aqui nós vamos falar, por exemplo, qual que é a definição jurídica de criptoativos. Lembrando que o que nós trazemos aqui já foi citado, por exemplo, pela Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. No capítulo 7, nós vamos falar, ou melhor, no capítulo 7 nós vamos falar sobre tokenização imobiliária. Tokenização imobiliária tem crescido muito, vem com muita força, porque há muitas possibilidades, porém há muitas questões problemáticas, principalmente do que concerne aos aspectos jurídicos. Então aqui nós trazemos uma análise muito aprofundada das questões jurídicas que envolvem a tokenização imobiliária. Quais são os riscos da tokenização imobiliária? Como se defender desses riscos? Como que você, empresário, pode criar um projeto de tokenização imobiliária consistente em relação ao cenário jurídico, não apenas nacional, mas seguindo as melhores práticas internacionais. E no capítulo 8, nós, obviamente,
trazemos aqui o conceito de token. Aqui é uma abordagem um pouco mais técnica. Nós falamos, por exemplo, de quais são as funções dos smart contracts, dos principais smart contracts utilizados para criação de tokens. Os tokens são construídos por programas de computador criados segundo padrões, como por exemplo o padrão ERC20. Aqui nós explicamos isso de uma forma um pouco mais detalhada. No capítulo 9, nós falamos sobre o conceito de ativo virtual da Lei 14478 de 2022 e consequências penais de sua negociação sem autorização do Banco Central. Isso aqui é específico para o Brasil. Nós temos agora a lei já em vigor 14478, que atribui competência, melhor, na verdade teve um decreto atribuindo competência para o Banco Central. Isso é uma discussão longa. Eu já gravei um outro vídeo onde eu digo que desde o início sempre a intenção foi delegar competência para o Banco Central. Mas o fato é que estamos aguardando agora as especificações de algumas normas regulamentares pela competente autarquia especial. E aqui nós falamos então quais são os impactos que essa lei terá, por exemplo, no seu negócio, caso você pretenda criar um projeto de tokenização no Brasil. É uma questão complexa, é um capítulo fundamental para você que já está com algum projeto em andamento. Bem, o capítulo 10 é um capítulo voltado mais para os advogados. Por quê? Porque aqui nós trazemos uma discussão recente no âmbito da União Europeia e basicamente, né, o título do capítulo é a negociação descentralizada de valores mobiliários tokenizados como fundamento jurídico para afastar a competência regulatória da CVM. Será que atividades totalmente descentralizadas devem se sujeitar aos mesmos rigores de atividades centralizadas? E como que funciona essa questão da definição de uma atividade totalmente descentralizada? Bem, aqui nós problematizamos isso em relação ao que está sendo discutido no âmbito da União Europeia. O capítulo 11, ele fala sobre token utility. Aqui nós trazemos basicamente, problematizamos a questão da denominação. Será que o fato de eu simplesmente denominar o meu token como utility é suficiente para afastar a competência da CVM? Como que a CVM entende isso? O conceito utility é um conceito do mercado, é um conceito jurídico, também um capítulo voltado não apenas para advogados, a bem da verdade, mas também para empresários que muitas vezes criam projetos que tokenizam ativos regulados, chamam esses ativos de token utility e depois tem problemas gravíssimos com a Comissão de Valores Mobiliários. Capítulo 12, falamos sobre a tokenização de derivativos. O mercado de derivativos é de fundamental importância para a economia, um mercado extremamente complexo, e no livro nós analisamos um mercado que não é muito conhecido no Brasil, chamado de mercado Forex, mas é um mercado derivativo, de modo que você entenda melhor o funcionamento desse mercado e também entenda quais são as possibilidades de tokenização. É um mercado estritamente regulamentado. E já no capítulo 13 nós falamos sobre a regulamentação das criptomoedas e tokens nos Estados Unidos. Temos clientes nos Estados Unidos e aqui procuramos trazer um pouco da nossa experiência em relação à análise da legislação aplicável no contexto dos Estados Unidos. Lembrando que o objetivo do livro é passar para vocês os fundamentos, de modo a que você possa depois, os aspectos, como dizem os filósofos, né, acidentais, você possa depois conseguir entender com mais facilidade. Bem, o capítulo 14 traz uma tese, também voltado para advogados, principalmente para advogados criminalistas. A nossa tese é que o Bitcoin não pode ser objeto material do crime de lavagem de dinheiro. Esse capítulo é exclusivo para advogados, porque o conceito de objeto material é um conceito que apenas se você for advogado você vai entender. E obviamente que é uma tese, caso você não concorde, você pode fazer uma antítese e nós chegarmos a uma síntese, né, para aqueles que gostam da dialética de Hegel. Mas brincadeiras à parte, o fato é que esse é um capítulo muito importante e estudar esse capítulo pode livrar o seu cliente de questões aí graves, caso ele já esteja, por exemplo, sendo processado no âmbito penal. Bem, o capítulo 15 é um dos capítulos que eu mais gosto, que é um capítulo que fala aqui do direito empresarial do presente aos flash loans como legal by design do futuro. Bem, flash loans é um tipo de empréstimo exclusivo do mercado de finanças descentralizadas, é um empréstimo sem garantia, com
praticamente zero risco de inadimplência. Eu, ao menos, nunca vi ninguém conseguir inadimplir um flash loan. O objetivo é contextualizar essa questão com o âmbito do direito, com as discussões atinentes ao direito empresarial. Você deve saber que o direito empresarial ele é todo feito, né, em favor do credor. E quando você tem uma tecnologia capaz de diminuir ou desestimular a inadimplência, quais são os reflexos disso sobre o âmbito do direito empresarial? Pense, por exemplo, no próprio processo de execução de dívidas. Se o sujeito não paga, você tem que entrar com um processo e, de repente, você tem uma tecnologia que impede o próprio inadimplemento. Muito interessante esse capítulo. E, basicamente, é isso. Claro que isso aqui é apenas um overview. O livro, ele traz esses assuntos de uma forma muito mais detalhada, muito mais aprofundada, sempre baseado na jurisprudência, baseado naquilo que há de melhor sobre o assunto. Convido você que não nos conhece a entrar no site lopesesorzo.com. Ali você vai conhecer um pouco melhor qual é a nossa experiência em relação a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Grande abraço.